Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Estamos começando a nossa terceira aula de gestão da qualidade. O que é que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre melhoria contínua e vamos falar também sobre algumas das ferramentas da qualidade mais conhecidas. Existem uma infinidade de ferramentas, mas não dá para a gente falar tudo aqui, tá? Vai ficar até chato, monótono, vai ficar difícil, mas nós vamos falar sobre as principais, sobre as mais utilizadas. Vocês vão ver como é legal, tá certo? Vamos em frente. Então, o objetivo dessa aula de hoje é compreender o que são esses processos de melhoria contínua e conhecer as ferramentas da qualidade de utilização na gestão das organizações. Nós vamos falar sobre o brainstorming e também sobre o diagrama de Ishikawa. Então, gente, melhoria contínua é o seguinte, nós vimos, né, nas unidades anteriores que ela não deve ser, a qualidade, ela não deve ser apenas um ato isolado ou um determinado departamento específico que cuida da qualidade, mas é uma ideia, né, uma concepção de pensamento e de atitude que deve ser praticado por todos da empresa, em todos os processos da organização. A qualidade não é mais somente uma técnica, é um princípio, é uma questão de princípios que renovam o pensamento da organização através dos seus indivíduos, né? É toda uma forma de pensar, de ser e de agir da organização. Você percebe? Não é só mais chegar e ver se o produto está ok, beleza, não. É toda uma mudança de pensamento, toda uma filosofia, um jeitão de ser da organização, tá certo? Kaizen é esse processo de melhoria contínua que nós falamos desde a aula passada. É um modelo administrativo que a gente chama de Kaizen. Kaizen originou-se na indústria da Toyota, no Japão, e o significado dessa palavra é justamente melhoria contínua ou mudar sempre para melhor. Isso inclui toda a organização, desde a alta gerência até o piso de fábrica, né? Com o objetivo de identificar oportunidades de ganho, né? De melhoria, melhorar a produtividade da organização, né? Então, vem do japonês, Kaizen, melhorar sempre, tá certo? Esse conceito, independente de cargo, de título, né? Todos devem admitir com sinceridade que qualquer erro, qualquer falha que exista, elas devem tentar fazer o melhor da próxima vez, né? Implantado, é um sistema que deve ser implantado pelos próprios colaboradores, pelos próprios funcionários, né? Servidores, e visando sempre desprender o mínimo de recursos. Nada de complicar, sabe? Buscar dificuldade, muito pelo contrário. É a gente ver um pontinho, às vezes, que a gente pode melhorar, um processo desnecessário que a gente possa estar executando, é prevenir que caia algum insumo ou algum material que esteja sendo utilizado na produção e espalhe tudo e fique mais difícil ainda. É evitar erros, né? A ideia, gente, não é ficar buscando culpados, a gente comentou aqui também na aula passada. A ideia é buscar resolver o problema ou evitar que ele possa tornar a acontecer. Tá certo? Como eu disse para vocês, nós somos seres humanos, nós temos nossas falhas, né? Mas a gente não pode permitir que elas fiquem se repetindo sempre, sempre, sempre. É a gente olhar o problema e analisar de que forma podemos resolver isso aqui, ou de que forma podemos prevenir que isso não aconteça mais. De tal forma que o processo vai fluir melhor, aquela produção, aquele serviço ou aquele produto que está sendo preparado, confeccionado, ele vai fluir melhor, aquele processo todo vai ser mais agradável, menos arriscado, percebe?
São ferramentas simples. A gente colocou na atividade de percurso um texto para vocês lerem, que vai explicar bem direitinho, que não é nada de bicho de 7 cabeças, tá? É um sistema bem simples para a gente se perceber no momento em que está cometendo um erro ou que está executando alguma atividade que não agrega valor nenhum. Então, não vamos fazer isso, não precisa, não é? Não vai fazer que o nosso produto fique melhor, só vai fazer com que ele demore mais a ficar pronto, tá certo? Vamos em frente. O grande valor do Kaizen é seu poder de gerar um ambiente de comprometimento com as metas propostas de melhoria contínua. Então, cria um forte clima motivacional para realizar os trabalhos, valorizando o esforço da equipe, todos em prol do mesmo objetivo. Percebe como é diferente a visão? Porque aqui está todo mundo procurando uma forma de melhorar a produção, de evitar erros, né? Então, não é aquela ideia de perseguir culpados, achar quem é o responsável. Muito pelo contrário, está todo mundo envolvido com a melhor forma de executar aquele produto, de realizar aquele serviço para evitar falhas na produção, erros no processo, tá certo? Vamos em frente. Agora, nós vamos aprender algumas dessas ferramentas que foram estruturadas, principalmente depois da década de 1950, com base em conceitos e práticas que já existiam na empresa. Desde então, o uso dessas ferramentas tem sido de grande valia para os sistemas de gestão, sendo um conjunto de ferramentas que podem ser estatísticas, né? Que podem ser de observação, mas são ferramentas de uso consagrado para a maioria dos produtos, dos serviços e dos processos. Essas ferramentas, elas foram estruturadas e foram compiladas de tal forma que esses conceitos sobre qualidade, eles foram se consolidando. E elas são utilizadas justamente para prevenir erros futuros, para melhorar o processo produtivo, para evitar retrabalho, para evitar falhas, para evitar custos, né? Desperdício, evitar gastos. Então, essa é uma forma da gente melhorar a produção, né? É o custo da não qualidade, né? Traz mais desperdício, mais gasto desnecessário, perda de tempo, retrabalho. Então, a ideia é sempre melhorar através dessas ferramentas que a gente vai começar a conhecer agora. A primeira delas é o brainstorming, né? Observa que todo o pessoal, pensando na solução de problemas, eles estão colocando as ideias aqui no quadro, tá vendo? Cada um escreveu a sua ideia e está colocando aqui de tal forma que todo mundo possa dar opinião, que todo mundo possa dizer o que pensa e pensar numa solução em conjunto. Brainstorming. Brainstorming quer dizer tempestade de ideias. A ideia é produzir o maior número de ideias possíveis para solucionar um problema específico, né? O problema, ele deve ser simples e aplicado em uma questão complexa. Esse problema deverá ser decomposto de tal forma que se possa aplicar o brainstorming a cada uma das partes. Então, se eu tenho um problema muito grande, eu tenho que pensar, bem, eu tenho que resolver isso, isso e isso. E aí fazer um brainstorming para cada parte daquele problema. Aí a gente vai conseguir, inclusive, perceber qual é o pior problema, né? Qual é aquele que, se a gente resolver, matou a charada, né? Vamos lá. Quando a quantidade de ideias for suficiente, né? O fluxo de ideias se esgotar, das pessoas não conseguirem mais pensar em mais nada, então a gente passa para uma outra fase, que é sintetizar essas ideias e agrupá-las em categorias. Depois dessa fase, cada sugestão, cada categoria é avaliada e é criticada. Aí sim que vai fazer críticas, aí sim é que vai ser contestada. Mas a ideia inicial do brainstorming é colocar a ideia. O nome em inglês já quer dizer chuva de ideias, né? Brainstorming, é tempestade de ideias, né?
tempestade de soluções. Então, todo mundo vai colocando o que pensa. Depois, a gente vai separar em categorias. Aquelas que estão relacionadas, que estão ligadas de alguma forma, elas vão ser agrupadas em grupos separados, né? Que a gente chama de categorias, tá certo? Aí sim é que vão se debater cada uma dessas categorias, tá certo? O brainstorming também visa facilitar a produção de soluções que sejam originais, né? E possui duas fases: a produção de ideias seguida da avaliação das ideias propostas, né? Então, na hora da chuva de ideias, é chuva mesmo, tá? As ideias vêm e elas vão sendo colocadas. Não é o momento de criticar. Quando é que a gente vai analisar? Quando é que a gente vai pensar realmente? É na hora que a gente separar tudinho e criar essas categorias, né? Por exemplo, problemas relacionados à mão de obra, para cá. Problemas relacionados a material, para cá. Problemas relacionados à produção, para cá. Então, a gente vai visualizando, né, formas de separar esses problemas a fim de que se atinjam aqueles objetivos. Mas isso é só num segundo momento. O primeiro momento é a chuva de ideias em si, que é muito importante, pois cada um vai poder dar a sua sugestão, cada um vai poder falar o que pensa, e isso é ótimo dentro de uma organização para criar um ambiente assim de colaboração, né? E tirando aquela ideia de perseguição, de puxar tapete, que esses conceitos não têm nada a ver com qualidade não, tá certo? Bem, em seguida a gente tem um vídeo sobre o brainstorming. E esse vídeo ele vai ilustrar a forma com que a gente vê o brainstorming. Um exemplo de como isso pode acontecer. Vamos lá. Tenho certeza que você já participou de reuniões de brainstorming infinitas e ficou se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Existem muitos gerentes que adoram essas reuniões de brainstorming, colocam todo mundo numa sala, uma sala com um monte de post-it na mesa, cada um com uma caneta que você tem que ficar colocando ideia, colando e discutindo. Só que essas reuniões de brainstorming em grupo, elas têm 3 problemas fundamentais. O primeiro, uma pessoa fala de cada vez, você não tem trabalho em paralelo. O segundo problema, muitas pessoas não participam daquelas discussões. Enquanto alguém está falando, você tem um grupo que fica no canto da sala, olhando o celular, fazendo outra coisa, não prestando atenção, ou então simplesmente olhando para o teto e esperando o tempo passar. O terceiro ponto negativo das reuniões de brainstorming é porque existem pessoas que não gostam de falar em público. Para quem é introvertido, é muito desconfortável falar e mostrar suas ideias, mesmo porque tem gente que tem muito medo de falar alguma coisa que os outros vão achar que é besteira, que é burrice, que é o que quer que seja. Tem gente que não se sente confortável com a situação. Só que a vantagem, até por conta desse momento que a gente está passando, é que o mundo virtual ele resolve todos esses problemas. Se a gente migrar as reuniões de brainstorming para as ferramentas virtuais, essas reuniões elas podem fluir muito mais fácil. E é mais simples do que parece. Você quer fazer uma reunião de brainstorming em grupo? Sabe o que você faz? Abre um Google Doc, que é um documento onde todo mundo pode participar e interagir ao mesmo tempo. Coloca como moderador dessa reunião o nome de cada um dos participantes em uma página. E um símbolo com uma cor, alguma coisa diferente que o identifica. E daí você como moderador fala: agora nesses próximos 10 minutos, cada uma das pessoas vai escrever o que acha desse assunto, desse problema do mundo que a gente quer resolver. Acabaram os 10 minutos, você como moderador fala: agora cada uma das pessoas pegue o seu símbolo, vocês vão ler o que cada uma das outras pessoas escreveu e vai colocar o seu símbolo do lado da ideia que você gosta para a gente ver quais são as ideias que foram mais votadas. E depois desses outros 10 minutos de avaliação de cada um vota nas ideias mais legais, você como moderador fala: agora vamos realmente discutir aquelas ideias que foram mais votadas para chegar na conclusão que a gente se prestou a chegar na conclusão durante essa reunião. Tenta fazer isso. Você vai ver que as reuniões de brainstorming vão rodar muito mais fácil. E esse método, usando a ferramenta virtual, resolve os 3 problemas fundamentais
das reuniões de brainstorming. Primeiro, você tem processamento em paralelo. As pessoas têm que escrever. Tá todo mundo pensando ao mesmo tempo como resolver aquele problema que você levantou. Segundo, todo mundo participa. Não tem ninguém fazendo conversa de canto, não tem ninguém olhando no celular. Todo mundo tem aqueles 10 minutos para poder escrever suas ideias e participar da reunião. E terceiro, quem é introvertido não tem aquele problema de falar em público. Você pode colocar as ideias no papel, as ideias vão ser avaliadas e, se ela for bem votada, ela vai ser discutida no grupo como um todo. Esse é um hack espetacular para que a gente use as tecnologias que estão à nossa disposição para fazer essas reuniões fluírem muito melhor, ainda mais nesse momento onde o trabalho remoto está fazendo parte da vida de todo mundo. Espero que você goste dessa dica. Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal e aguarde que eu vou compartilhar mais dicas como essa. Valeu! Muitas formas de se abordar os problemas e depois a gente vai aprender a separar essas ideias, não digo nem os problemas, mas as ideias para resolver esses problemas em categorias. E aí surge uma nova ferramenta, que é a que a gente vai conhecer agora, que é justamente o diagrama de Ishikawa. Esse Ishikawa, esse japonês aqui, ele é lá do Japão, sabe? Lá onde estava que o Dame e o Juran foram lá, que eu falei para vocês, lembra? Sobre os pesquisadores, né? Os primeiros caras que falaram sobre qualidade. E ele criou isso, que é o diagrama de Ishikawa, também conhecido por diagrama de causa e efeito, ou ainda espinha de peixe, porque ele parece mesmo com uma espinha de peixe, tá vendo? Aqui em cada espinha dessa a gente vai colocando as categorias, né? E aqui é o efeito, as causas e o efeito, causa e efeito. Porque tudo que a gente faz tem um resultado, né? Se a gente planta maçã, a gente vai colher maçã. A gente não pode plantar maçã e colher peras. Na qualidade é do mesmo jeito. A gente segue um procedimento, né? Um padrão que a gente criou, que a organização criou, cada um do seu jeito, e o resultado esperado é sempre o mesmo. Então, o problema é justamente quando saiu diferente, alguma coisa aconteceu. Vamos ver o que está acontecendo que gerou esse efeito, né? Então, essa é uma ferramenta que ajuda a gente a visualizar, a gente deenxergar o que pode estar causando aquele efeito, tá certo? E ela é dividida em categorias. Cada espinha daqui do peixe, é uma categoria de análise, tá certo? É a segunda fase depois da tempestade de ideias. Então, o diagrama de causa e efeito, ele foi elaborado para representar essa relação entre o efeito e as possibilidades da causa, que pode ter contribuído para causar aquele efeito, né? Essa ferramenta, ela ajuda a responder a seguinte pergunta: por que isso acontece? E as respostas para essa pergunta, elas são obtidas por meio desse levantamento de dados, né? Com a utilização da observação, da entrevista, do questionário ou do brainstorming que a gente acabou de ver, né? Dentre outros, tá? Então, isso aí vai depender da organização, de como que essa organização pensa e atua. As causas principais, elas são agrupadas sob 4 categorias, 6 categorias, depende, isso daí depende de cada organização e de cada exemplo, né? Aqui no caso nós temos 6 categorias, que o autor chamou de 6M. Por que ele chamou de 6M? Porque todas decorrem de falhas em algumas dessas situações, todas começadas com a letra M. Eu acredito que ele pensou assim como uma forma de memorizar e criar essas categorias que estão envolvidas no processo produtivo, né? Que são os materiais, né? Material pode ser também entendido como mão de obra, né? Ou mão de obra, matéria-prima, tá? Materiais ou matéria-prima. Método é a forma que a coisa está sendo feita.
Mão de obra, que são as pessoas. Eu nem gosto desse termo mão de obra, mas na época, né, que a ferramenta foi criada, vocês viram que faz tempo, né, faz mais de 50 anos. Então, mão de obra, que são as pessoas, as máquinas, os equipamentos, né, o meio ambiente, né, a sua ação em si, o local onde elas estão, as medidas climáticas, tudo isso. E as medidas, a forma que a gente pode medir, né, avaliar, contabilizar esses problemas, essas perdas e etc. Tá vendo? Então, aqui ele colocou em 6 categorias. Em outras obras mais antigas, colocava apenas 4. Mas os conceitos vão evoluindo, né? Assim como o conceito de qualidade foi evoluindo, a forma que as empresas trabalham, as pessoas, os conceitos, elas é justamente por isso que nós estamos falando em Kaizen, melhorar sempre. Elas conseguiram criar mais categorias, né? Incluíram mais 2 categorias e criou-se essa forma de pensar em categorias, todas com a letra M. É obrigado ser assim, professora? Não, não é obrigado, tá? Cada empresa, cada organização, cada um vai perceber de que forma, qual é a melhor forma que ela vai poder fazer, que vai dar certo para aquela organização, tá? São ideias das melhores empresas, os melhores cases, os melhores exemplos que a gente teve desde o primórdio foram compilados em forma de teoria, né? E estão à disposição aí para a gente, não precisa fazer a roda, né? A gente não precisa reinventar, a gente já pode partir dali do que já existe e melhorar sempre. Bem, aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de como que funciona um processo de cana-de-açúcar, de produção de cana-de-açúcar, né? Só que eles perceberam que vinha muita terra junto com a cana-de-açúcar. E aí eles começaram a desenvolver essas categorias para analisar qual era a causa de vir tanta terra junto com a cana-de-açúcar. Vocês podem ver que eles separaram aqui em várias categorias, né? Naturalmente devem ter feito algum levantamento, um brainstorm talvez, né? E observaram várias causas, né? E por incrível que pareça, nenhuma delas é com M, né? Mas o que a gente chamaria de método, por exemplo, pode ser o carregamento, né? O que é situação que está fora da influência da empresa? A chuva é algo que a gente não consegue controlar, né? Ou o solo, né? Ou as queimadas, até consegue, né? Alguns casos. E outros problemas variados. Mas dentro da empresa eles podem controlar o quê? O carregamento, o controle de pragas, né? Formigas, o corte, né? Então tem muita coisa aqui que a empresa pode controlar, mas tem coisas que realmente não pode. Dentro dessas que pode controlar, o que a gente pode ver? Bem, com relação à chuva, a gente só pode ver a intensidade média de chuva que pode ocorrer, só isso, uma previsão. Questão da queima é a intensidade do fogo, o controle. O carregamento não, olha, tem muita coisa que se pode observar. A disposição dos materiais, o treinamento do pessoal, a pressa de se fazer e fazer bem feito, né? A carregadeira, né? A máquina, o equipamento utilizado para fazer isso. E com relação ao corte, a gente tem que ver que tipo de corte que é feito e qual é o número, né? A quantidade. Por quê? Porque existem cana-de-açúcar que vai para a produção de açúcar, tem cana-de-açúcar que vai para a produção de álcool, né? E essa grande quantidade da terra misturada no material pode atrapalhar muito, vai atrapalhar muito a produção. Então, eles fizeram esse levantamento e separaram nessas categorias. Daí a gente já consegue ver aonde que a empresa pode melhorar, que processos que existem que ela pode melhorar e resolver. Tá certo? Esse é um exemplo de causa e efeito, de uma forma que se pode
separar em categorias. Por isso que não necessariamente precisa aquele 6M, tá certo? É só um método para você pensar em tudo o que é necessário a gente ver, né? Quem são as pessoas, qual é o método que está sendo utilizado, que tipo de material, que tipo de máquinas que está sendo utilizado, percebe? E a partir dali a gente trabalhar nessas categorias, separar de tal forma que a gente consiga visualizar. O problema está aqui, depende da nossa organização, sim, o que podemos fazer? Aí agir para melhorar. Melhorar sempre, Kaizen, né? Então, para ilustrar mais um pouquinho essa ferramenta, você pode assistir esse vídeo que a gente disponibilizou aqui no YouTube. E para saber mais sobre essas ferramentas, você lê o capítulo 4 do livro Gestão da Qualidade, do Renato Lobo, que também está disponível na minha biblioteca lá no SUAP, tá certo? Essas são as nossas referências da aula de hoje. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.